Olá, pessoal! Após o último vídeo que eu postei, que era sobre o aplicativo Desbravador Fiel, para que vocês pudessem fazer especialidade de mordomia em casa, eu resolvi fazer esse vídeo, a pedido de alguns irmãos, sobre algumas questões da especialidade de mordomia que trata especificamente sobre dízimos e ofertas, a forma como são aplicados, no que são usados e as distribuições que é feito desses valores. Então, no item 3, ele pede assim: nos níveis da igreja, associação missão, união, divisão e associação geral, item A, aprender como são usados os dízimos e as ofertas em sua igreja, e montar um gráfico usando o programa de computador ou fazê-lo à mão, sobre as porcentagens repassadas e orçamentadas. Então, como vocês já devem ter pesquisado, dízimos é a nossa fidelidade com Deus, é 10% daquilo que a gente recebe, e ofertas é a nossa gratidão pelas bênçãos que Ele já nos deu. Então, para oferta não existe um valor específico. Dízimo é 10% daquilo que você ganha. Você ganha R$100, vamos supor, de salário, 10% desse valor seria R$10 que você devolveria como dízimo. Já a oferta era algum valor que você queira doar, mas é algo entre você e Deus, é algo que vai no seu coração. E aí, como existem muitas especulações a respeito de dízimo, muitas, como é que eu posso dizer, algumas coisas distorcidas que algumas igrejas fazem, muitas pessoas, quando ouvem a palavra dízimo, elas até fecham os ouvidos e não gostam de falar. Então, é um assunto bastante delicado. Por isso que, então, existe essa especialidade de mordomia para que os desbravadores possam entender o que é dízimo, o que é oferta e como a igreja adventista trabalha isso. Para aqueles que já são, os desbravadores que são membros da igreja, fica muito fácil porque volta e meia algum sermão de mordomia aborda o assunto, existe material do Provar e Ver, de várias coisas que mostram onde é aplicado dízimo e oferta. Mas para aqueles desbravadores que não são membros, já fica mais difícil. Às vezes é acostumado pensar que todo o dinheiro que a igreja arrecada vai para o pastor, mas graças a Deus não é dessa forma que funciona. E a gente vai aprender isso agora. Os dízimos, eles são 10% da nossa renda. E então, ele é dividido em 74% fica dos 10% que é arrecadado, que é devolvido de dízimo da pessoa. Desse valor, 74% fica no campo local, que no nosso caso aqui seria a Associação Catarinense. 9% vai para a União, que no nosso caso aqui no sul do Brasil é a União Sul-Brasileira, e 9% para a Divisão Sul-Americana. 2% vai para a Sede Mundial, 2,5% para a TV Novo Tempo, 1,5% para a formação de novos pastores, 1% para a capelania e 1% para a colportagem. Esse aqui é o que é feito com os dízimos na Igreja Adventista. É usado única e exclusivamente para pagamento de pastores, obreiros e financiamento de projetos missionários, evangelismo, semanas de oração, projetos que envolvam a pregação do evangelho em toda e qualquer parte do globo terrestre. Então, dízimo não é para pagar conta, não é para encher tanque de gasolina, não é para pagar conta de água, de luz, comprar terrenos e construir igrejas. Não. É única e exclusivamente para pregação do evangelho, pagamento de obreiros, de pastores e projetos de evangelismo e de missão global. Já as ofertas é a nossa gratidão pelas bênçãos que Deus já nos deu. Então, como ela não tem um valor específico, tudo aquilo que entra na salva ou como pacto nos envelopes de dízimo e oferta, ele é dividido dessa forma, a sua aplicação. De tudo que entra de oferta num culto ou no final de uma semana de arrecadação, que nós, no nosso caso, são apenas 3 dias de culto por semana, mas tudo que é arrecadado de oferta na nossa igreja, 60% fica na igreja local, que no meu caso é aqui a igreja de São Sebastião, em Palhoça, Santa Catarina. 20% vai para a Sede Mundial e 20% vai para a Divisão Sul-Americana. Lá na divisão sul-americana, eles então fazem o repasse. 70% fica para a associação, para o campo local, que no nosso caso volta aqui para a Associação Catarinense. 18% vai para a União Sul-Brasileira e 12% para a divisão sul-americana. Como que é usado? Para que é usado então as ofertas? As ofertas então, elas são destinadas para a parte administrativa da igreja. Pagamentos de despesas, no caso da igreja local e também, claro, nas sedes de associação, missão, união e divisão, e também para a compra de terrenos e construção de novos templos. Ela é usada para a parte de estruturação, no caso da igreja.
o dízimo é para evangelismo e pagamento de obreiros e pastores, e a oferta para as despesas administrativas que isso gera. Os escritórios, as igrejas, elas têm despesa de água, de luz, algumas de telefone, internet, material de expediente, material de limpeza, custo com funcionários para limpar, para trabalhar, enfim. E então as ofertas, elas vêm para suprir, no caso, essa necessidade. Então, por isso que a gente sempre pede, né, nos cultos, a gente sempre apela aos membros, né, que sejam fiéis, não só nos dízimos, mas também nas ofertas, porque a gente precisa arcar com os custos de manutenção de uma igreja, assim como os pais de vocês arcam com os custos da despesa da casa, é a mesma coisa. Com a diferença que a gente depende, então, que dos ofertantes serem doadores e serem gratos a Deus e devolverem as ofertas. Mas para vocês responderem as questões que pede ali no item 3, aqui é o gráfico com os percentuais dos dízimos, que vocês vão precisar montar depois lá na planilha de vocês, e aqui das ofertas. Vocês podem fazer daí lá no Excel, tem os gráficos de pizza, tabela, barra, coluna, como vocês acharem melhor, e aí vocês vão fazer esse gráfico à mão ou no computador, e depois repassar então para os seus conselheiros e instrutores. Espero que tenha ajudado vocês, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem pedir ajuda para o tesoureiro do clube, e ele pode entrar em contato com o tesoureiro da igreja e tirar mais alguma dúvida que você porventura venha ter. Até mais!